Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Mais uma vez o Senhor fala conosco de maneira especial, nos mostrando o seu favor, nos dando a certeza que dias melhores virão sim para aqueles que crêem nele, e que ele tem novidade de vida, ele tem dupla honra para aqueles que têm renunciado, para aqueles que têm deixado as suas próprias vontades para cumprir a vontade de Deus. Para aqueles que têm entendido que, primeiro, devemos buscar o seu reino e sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. É um tempo de restauração, um tempo de favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu creio nesse tempo. Eu creio porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, o Deus dos exércitos, o nosso Deus é um Deus galardoador. É um Deus que ele sim recompensa todos aqueles que buscam, todos aqueles que servem a ele em espírito e em verdade. Queridos, muitas das vezes passamos por processos e situações que nós não compreendemos. Mas quando passamos, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas, Deus começa a mudar a nossa sorte. Principalmente quando nós nos humilhamos diante dele, reconhecendo que nós não somos nada. Que muitas das vezes são processos que a gente mesmo, peca, que a gente falha, que a gente não ouve a voz de Deus e acaba pagando as consequências. Mas quando a gente se arrepende, se humilha, reconhece e deixa confessando que dependemos dele, Deus ele vem mudando a nossa vida. E foi assim com o povo aqui de Judá. Deus ele mudou a sorte, trazendo a glória da segunda casa, ou seja, do segundo templo. Quando você vai ver o capítulo 1 de Ageu, eu vou fazer menção daqui a pouquinho, do capítulo 2, mas eu quero que você entenda que quando o capítulo 1 de Ageu vai falando as negligências do povo, aquilo que Deus mandou o povo fazer, o povo não fez. E pagaram um preço muito alto em cima disso, principalmente nas suas finanças, nas suas realizações pessoais, porque buscaram mais os seus próprios interesses e deixaram o templo a mercê. Mas quando Deus levanta o profeta no meio do povo advertindo, trazendo o entendimento que era necessário se arrepender, que era necessário confessar, que era necessário renunciar e deixar o seu egoísmo de lado e se preocupar mais, ter um olhar mais especial com as coisas, ou seja, com a casa do Senhor, Deus restauraria a sua sorte. Quando chega no capítulo 2, vem Deus falando aqui através do profeta Ageu, profetizando a glória da segunda casa. E eu quero fazer menção com você agora no capítulo 2, que diz aqui, a partir do verso 2, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E aqui o verso 6, aliás, vamos continuar no verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa
será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, queridos, aqui o Senhor levanta Ageu, profetizando sobre um novo tempo, em que a glória do Senhor se estabeleceria na vida do seu povo. Então, quando há um arrependimento, quando há uma mudança de hábito, de práticas, quando há uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de entrega a Deus, é claro que Deus vai surpreender, mudando a sorte. Haja vista que muitas das vezes o Senhor vai trabalhar de uma forma diferente. Quando aqui no verso 3, Deus fala com o povo e diz assim: vocês estão contemplando esta casa? Vocês lembram da glória dela na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Dando a entender que, desse momento agora, o templo já não era tão esplêndido, não era tão luxuoso, que agora o templo já viria com aparência mais simples. O templo, falando aqui da casa do Senhor, viria com um aspecto mais desprovido de riquezas, porém com algo poderosíssimo que estaria estabelecido no templo, a presença, a glória do Senhor. Então, muitas das vezes, queridos, o passado que nós vivemos, muitas das vezes Deus fez coisas maravilhosas, grandes, e hoje você vê que a situação é diferente. Não é mais aquilo que você vivia, não tem as mesmas condições, as mesmas aparências, mas não se preocupe, porque Deus é um Deus que Ele não está se apegando à aparência. Deus, Ele se importa com o conteúdo. Deus se importa com a essência. E muitos estão desprezando as bênçãos de Deus porque não está vendo a aparência. Está olhando para a aparência e não consegue perceber a essência do que Deus está fazendo. Então, quando Deus fala com o povo através do profeta, falando sim que entende que o templo não é tão belo como o primeiro, ou seja, o templo de Salomão, mas que o templo era mais simples, porém eles precisavam se esforçar. Eles precisavam ser fortes, chamou a liderança ali e depois chamou o povo para que o povo fosse forte e trabalhasse. Porque muitas das vezes não, o Senhor não vai nos dar coisas na facilidade. Deus, Ele sempre vai exigir de nós também que façamos a nossa parte. Precisamos nos esforçar, precisamos querer que as coisas aconteçam, porque já foi profetizado, a palavra já foi liberada. Bem verdade que o cenário pode até não estar muito favorável, não pode ter até uma aparência, que venha encher os olhos, mas há uma profecia, há uma promessa sobre essa situação nova. Então eu preciso me apegar na palavra, na promessa do Senhor, que a glória da segunda casa será maior. E muitas das vezes o que Deus está falando não é só no aspecto externo, o Senhor está falando no aspecto interior. Vai ter mais santidade, vai ter mais sinceridade, vai ter mais presença de Deus, vai ter mais entrega, vai ter mais a glória de Deus. Então nós precisamos, queridos, entender a linguagem que Deus fala para o nosso tempo. Estamos vivendo um novo tempo? Estamos vivendo sim, mas é um novo tempo que a glória do Senhor vai se estabelecer na minha e na sua vida, porque o Espírito de Deus aqui, o Senhor dizia, o meu Espírito habita no meio de vós. Hoje o Espírito, aonde é que ele habita? Dentro de nós. Quem é o templo somos nós. O Espírito de Deus está dentro de nós, então nós não precisamos temer a nada, porque há uma aliança e Deus é um Deus de aliança, é um Deus que Ele cumpre todas as promessas. Se Deus fez uma promessa para você, saiba que o Espírito dele está dentro de você e vai te mover para que você cumpra os propósitos de Deus, vivendo
as promessas sendo cumpridas na totalidade. E aqui Deus fala, daqui um pouquinho vou fazer abalar os céus e terras, o céu e a terra, vou fazer abalar o mar. E ele fala que meu é a prata, meu é o ouro. O que ele está falando? Não precisa se preocupar com nada. Porque o poder de fazer as coisas mudar, de fazer as coisas se abalarem, é meu. Os recursos também vêm da minha parte, então não se preocupa. O que você tem já é o suficiente, que é o Espírito Santo dentro de você. As demais coisas eu vou acrescentar. E ele torna dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que o Senhor sempre está se retratando como Senhor dos Exércitos. Quando ele diz que ele é o Senhor dos Exércitos, o que ele está querendo falar para mim e para você? Não se preocupe que essa guerra aí não é sua. Eu que sou o general, eu que sou o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quem comanda esta guerra sou eu, quem vai dar vitória sou eu, quem vai fazer todas as coisas sou eu. Então, queridos, vocês que estão me ouvindo, eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Então você pode todas as coisas porque há um Deus que te fortalece. Deus, Ele que vai fazer todas as coisas ao teu respeito. Porém, aquilo que te compete, faça, se esforça-te. Esforça-te, tem bom ânimo, trabalhe, faça aquilo que Deus já colocou no teu coração para fazer. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Quando nós oramos, nós não podemos ficar somente na linha da oração. Haja na direção que Deus vai te dar. Parta para cima. Vença os obstáculos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A vitória já é tua. Haverá restituição. Haverá dupla honra. Haverá, sim, a glória da segunda casa. E será maior do que a da primeira. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Senhor amado Deus, eu entrego o teu povo nas tuas mãos, para que eles possam viver esse novo tempo, para que eles não venham desprezar os pequenos começos, que eles reconheçam a tua bênção, Pai, nos lugares mais simples, nas coisas mais simples, mas que eles dêem valor à essência, à pureza que tem. Oh Espírito de Deus, abre os olhos dessa geração, para que teu povo se esforce e trabalhe e seja diligente com as tuas coisas, com a tua casa, com as tuas obras, Pai, para que as demais coisas se acrescentem na vida deles, que eles se arrependam hoje, que nós venhamos, Pai, nos retratar contigo, parar de ficar só se preocupando com os nossos interesses e começar a olhar para a tua obra, para a tua casa com um olhar de amor e cuidar dela, para que o Senhor venha nos alcançar com as tuas bênçãos em nome de Jesus. É a oração que eu faço nesse dia de hoje em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que ora comigo, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus os abençoe. Se inscreve no nosso canal, deixa aqui seu like, deixa seu comentário e seja um missionário do Levando a Palavra compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus os abençoe.